Então, o nosso objetivo de hoje à noite é nós conversar um pouquinho sobre manejo de soja visando lucratividade e sustentabilidade. Esse é o grande foco dessa sexta-feira à noite. Muito bem. Pensando na época que nós estávamos no IRGA, junto com o Darcy, com o Rodrigo Schenfeld e todos os pesquisadores da Estação Experimental do Arroz e extensionistas, nós lançamos o projeto Soja 6000. Naquela época era muito difícil imaginar que seria possível colher 100 sacas de soja por hectare. Eu lembro que o pessoal ficou, os produtores, produtoras, ficaram muito impressionados com esse valor. Aí o tempo foi passando, e nós seguimos conduzindo trabalhos. Nesse momento, nós coordenamos, junto com o professor Nereu, com outros professores, outros pesquisadores, extensionistas, produtores, integramos uma equipe chamada Field Crops, e ela, na safra 2021, conduziu experimentos com arroz, com milho, com plantas de cobertura e soja em 71 locais a nível de Brasil e Argentina, e mais de 300 demandas de produtores foram atendidas. Um ponto muito importante que nós destacamos, que a gente vai falar hoje à noite, é que nada é nossa opinião ou aquilo que a gente acredita. Não. As informações que nós iremos passar têm a chancela da comunidade americana e europeia de agronomia. Muito bem. Então, como universidade pública, é nosso dever gerar informações e ser transparente com elas. Então, nesse ano, por mais que a pandemia tenha assolado o mundo inteiro, nós seguimos de uma maneira muito intensa, trabalhando duro, respeitando todos os procedimentos que o Ministério da Saúde nos indicava, e publicamos 2 livros com a cultura da soja. O primeiro livro, intitulado Campeonato Soybean Money Maker, o segredo da lucratividade e sustentabilidade na lavoura de soja. E o segundo livro, A Melhor Cultivar de Soja para a Sua Lavoura. Esses livros eles estão à disposição no formato PDF de todas as pessoas que estão nos assistindo essa noite. Então, é informação da safra 2021 sendo disponibilizada para toda a sociedade brasileira. Dessa mesma forma, quando a gente acredita em pesquisa e gera muito dado, nós também estamos do lado do produtor, participando de diferentes atividades para aprender com o produtor, para levar a nossa moçada, os integrantes da equipe Field Crops. Gostaria de saudar que, nesse momento, nós temos um integrante de Alegrete, o Enzo Pileco, faz parte da nossa equipe. Então, é uma satisfação muito grande ter um alegretense dentro da equipe Field Crops atualmente. E aqui do meu lado está o produtor Fábio Ecker. Esse produtor, ele foi o campeão do campeonato Soybean Money Maker, colhendo 130 sacas por hectare, e 15 dias depois, ele foi campeão também do SESB, colhendo 124 sacas por hectare. Detalhes importantes. A transmissão da colheita da lavoura do Soybean Money Maker foi feita ao vivo, o que dá transparência ao processo. Então, todo mundo pôde acompanhar, e quem perdeu, está aqui o link da colheita que nós fizemos, registrando esses números. Destacamos que a lavoura do Fábio Ecker é uma lavoura de soja em rotação com arroz irrigado. E não poderia ser diferente. Nós gostaríamos de parabenizar aqui o Giovano Parcianello, que hoje a gente divide essa noite, que na categoria irrigado ele ocupa a 48ª posição na posição nacional, a 29ª posição regional, pensando em sul de Brasil, e produziu no Alegrete 100,83 sacas por hectare. Então, parabenizamos ao Giovano e toda a Agropecuária Parcianello por esse resultado fantástico que ele obteve no SESB, e no campeonato Soybean Money Maker, a produtividade dele ficou em 99,8 sacas por hectare.
Então, parabenizamos os produtores. E essa é a grande primeira mensagem que nós gostaríamos de passar. Realmente, a produção de soja em terras baixas, que lá em 2016, com o campeonato Soja 6000, quando nós falávamos em 100 sacas por hectare, e todo mundo ficava impressionado, não sabendo se era possível atingir essas produtividades. 5 anos depois, o campeão sede no Rio Grande do Sul vende áreas de rotação com arroz. E, nessa safra, o produtor de Alegrete, Giovano Parcianello, colheu 100,1 sacas de soja por hectare. Então, o que era um sonho há 5 anos atrás se torna realidade quando a gente faz um manejo bem feito. Muito bem. Nós precisamos, senhores e senhoras, enfrentar o maior desafio da humanidade, que é alimentar 10 bilhões de bocas em 2050. E, para isso, nós temos 3 caminhos a seguir. O caminho horizontal, o caminho vertical e o caminho da sustentabilidade. E, sem sombra de dúvidas, chegou o momento de nós produzirmos soja de forma sustentável. Por quê? O horizontal, infelizmente, significa entrar em áreas com alta biodiversidade, que vão acelerar a mudança climática. No momento que nós vemos essas árvores sendo derrubadas na Amazônia, nós vamos ter redução de chuvas no Rio Grande do Sul. Então, definitivamente, não é o caminho horizontal que nós precisamos seguir quando a gente pensa em aumentar a produção de alimentos. O caminho vertical é um caminho muito bom, mas não dá para ser feito em todas as regiões do mundo. Se nós olharmos aqui e vamos focar somente em arroz, se nós pensarmos em arroz e vamos para a China sozinha produz 30% do arroz no mundo. Se nós olharmos aqui, a produtividade média de arroz na China está em 6 toneladas por hectare. Só que, nos últimos 20 anos, olhem aqui a figura. Nos últimos 20 anos, nós não temos aumento significativo da produtividade de arroz na China. O que significa isso? Que em muitos países, em muitos players importantes, nós não conseguimos aumentar a produção de forma vertical. Por quê? Porque os produtores já chegaram nos patamares de potencial, pensando na região aonde eles estão. Então, essa é uma realidade muito importante, que nós precisamos entender, que a verticalização, ela muitas vezes não é possível em algumas partes do mundo. Então, esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar. Em outros locais, por exemplo, no Alegrete, é possível aumentar a produção verticalmente. Aqui nós temos uma lavoura, essa lavoura é no Rincão, do Márcio Parcianello, aonde nós observamos aqui, que é um solo pedregoso, por isso que esse palanque está aqui nesse formato. E nós olhamos aqui do lado uma lavoura de soja irrigada que produziu seus 70 e poucos sacos na última safra. Então, em algumas partes do mundo, sim, é possível produzir mais verticalmente. Então, esse é um ponto realmente bem importante. Mas, definitivamente, pensando nas grandes áreas de produção de alimentos, nós temos que produzir de forma sustentável. O que é essa produção? Primeiro, nós temos que saber qual que é o potencial produtivo da nossa lavoura. Então, não dá mais para nós dar um tiro de 12 no escuro, pensando em ter sustentabilidade. Não, nós precisamos saber qual que é o potencial produtivo da nossa lavoura. Depois disso, nós temos que determinar quanto que é a faixa que permite as maiores produtividades. Então, nós temos aqui uma faixa de 70% a 85% do potencial,
que é o valor que nos traz a maior sustentabilidade e a maior lucratividade da lavoura. Então, com base no que o produtor vem colhendo, nós devemos fazer manejo, nós devemos aplicar insumos com o objetivo de atingir de 70% a 85% do potencial de produtividade. Esse é o grande segredo quando a gente pensa em produzir alimentos de forma sustentável. Ou seja, deixamos de dar um tiro de 12 no escuro e passamos a dar um tiro de 38 no lusco-fusco. Ou seja, nós sabemos qual que é o nosso máximo. Nós entendemos que a maior lucratividade e a maior sustentabilidade está na faixa de 70% a 85% do potencial. E aí, com base naquilo que a gente vem colhendo, nós conseguimos determinar o quanto nós devemos investir para ter a maior lucratividade e a maior sustentabilidade. Para isso, nós temos que entender conceitos básicos de fisiologia de produção, que são: quais são os fatores que definem potencial de produtividade? Definem. São 5. CO2, radiação solar, temperatura, água e genética. Radiação solar e temperatura, mudamos com a época de semeadura. Água, irrigamos. Genética, nós escolhemos a cultivar. CO2, nós não mudamos. Então, o que está mais na mão do produtor de soja para utilizar como prática de manejo na sua lavoura e que realmente é um fator que define potencial de produtividade? Genética. Muito bem. Quais são os fatores que limitam a produtividade? Em lavouras de sequeiro, água e nutrientes. Então, nós precisamos saber o quanto de nutriente nós precisamos para produzir 1.000 quilos de grão de uma determinada cultivar. Entendendo isso, nós vamos para os fatores que reduzem produtividade, que são insetos, doenças e plantas daninhas. Então, ter claro quais são os fatores que definem potencial, quais são os fatores que limitam potencial e quais são os fatores que reduzem potencial, isso realmente faz com que a gente tenha uma agricultura sustentável. Bueno, baseado nisso, cada lavoura é uma lavoura diferente. Muitas vezes é uma sanga, muitas vezes é só uma cerca que divide, e a história das lavouras são completamente diferentes. Então, não existe receita de bolo. O que nós precisamos fazer é saber qual é a nossa lavoura. Após isso, determinar qual que é o potencial de produtividade da nossa lavoura e, com base na produtividade média, determinar o quanto de energia e de recursos e de insumos a gente vai investir para ter a maior lucratividade e sustentabilidade. Ou seja, devemos pensar manejo de acordo com o potencial produtivo da nossa lavoura. Muito bem. Então, o segredo da lucratividade e da sustentabilidade eu vou revelar para vocês agora. Agora eu vou revelar para vocês, vou repetir, o segredo da sustentabilidade e da lucratividade. O segredo é conseguir, através da interação de IBA-IBA e AMBA-IF, a maior produtividade. Então, não tem receita de bolo, não. Tem conhecimento de cultivar, tem conhecimento de época de semeadura, tem conhecimento de manejo, leia-se nutrição, controle de plantas daninhas, insetos e doenças, e levar em consideração o produtor. O segredo da lucratividade passa por entender a interação de IBA-IBA e AMBA-IF. Genotype, Environment, Management and Farming. Vamos discutir cada um desses fatores. Nós temos trabalhos publicados que mostram quais são os fatores que levam a altas produtividades e quais são os fatores que levam a baixa produtividade. Em função do nosso tempo, nós vamos resumir para vocês quais são os principais fatores que estão impedindo colhermos mais soja em terras baixas. São eles: época de semeadura, que afeta tanto a falta quanto o excesso de água.
Cultivar. Estamos posicionando errado as cultivares. Densidade de semeadura. Tá faltando planta numa parte significativa das lavouras, em algumas está sobrando planta. Nutrição. Estamos perdendo, por um lado, por alumínio e, por outro, por deficiência de nitrogênio. E também estamos errando no manejo de doenças. A partir disso, nós temos que pensar práticas de manejo que visem o lucro e a sustentabilidade. E sairmos de pacotes tecnológicos. Não tem soluções que vão ser benéficas em todas as lavouras. Por quê? Porque o sucesso de uma lavoura passa pelo entendimento da interação de genética, ambiente, manejo e produtor. Muito bem. Então, vamos dar exemplos práticos de Alegrete quando a gente pensa em escolha de cultivar. 2 cenários. Um cenário, primeiro, numa situação de Manuel Viana, no Agropecuária Agostini, semeadura, 10 de novembro de 2020. Errei o ano aqui, 2020. Olhem o seguinte, eu não quero que vocês se detenham a olhar a melhor cultivar para a Agropecuária Agostini, mas entendam a metodologia. Conduzimos experimentos com o objetivo de identificar qual cultivar ia melhor na Agropecuária Agostini. Aí o que nós verificamos? Que nós conseguimos atingir 58% do potencial de produtividade. Como assim, professor? Uma semeadura. No dia 10 de novembro, para Manuel Viana, tinha um potencial de produtividade de 118 sacas por hectare. Isso é um potencial de uma lavoura irrigada. Potencial de uma lavoura irrigada. 118 sacas. A produtividade média de todas as da melhor cultivar foi 85 sacas. Está aqui, ó. BMX Raio, 85 sacas. Então, se nós tínhamos um potencial de produtividade de 118 e nós, na melhor cultivar, colhemos 85, significa que nós temos um gap de manejo de 33 sacas. Então, esse é um ponto importante. O potencial de produtividade era 118. A melhor cultivar nos deu 85. Então, nós tivemos um gap de manejo de 33 sacas. Se nós tivéssemos escolhido a pior cultivar, ou a cultivar que produziu menos, aí o nosso gap não era só de manejo, era de manejo mais cultivar, porque nós erramos a escolha da cultivar. E aí nós íamos por um gap de 66 sacas por hectare. 66 sacas por hectare. Aí nós vamos para a Agropecuária Parcianello. Nós nem tínhamos combinado com o Giovanni dar um exemplo dele, mas nós semeamos 2 épocas de semeadura e fomos para uma lavoura de sequeiro de 8 de dezembro. Olhem as produtividades. A seca pegou em cheio. E nós temos que mostrar um exemplo de alta produtividade e um exemplo de baixa produtividade, porque essa é a realidade do Alegrete. Aí, olhem, a melhor cultivar produziu 44. A pior cultivar produziu 24. Aí nós vamos ver qual que era o potencial de produtividade para a situação da Agropecuária Parcianello. Se tivesse chovido bem, 93 sacas por hectare. Mas não choveu bem, faltou água no enchimento de grão. Então, com a melhor cultivar, era possível produzir 44 sacas. Ou seja, o nosso gap de manejo foi 49 sacas. De manejo e de água, porque não é uma condição irrigada. Então, as maiores perdas foram por quê? Deficiência hídrica. Aí, se nós tivéssemos escolhido a pior cultivar, o pior desempenho enquanto cultivar, aí a nossa perda seria por água, por manejo e por cultivar. Aí nós aumentaríamos a nossa lacuna para 69 sacas por hectare. Então, a mensagem é: nós deixamos de dar um tiro no escuro e a gente começa a identificar qual era o potencial, quanto perdemos por água, quanto perdemos por manejo, quanto perdemos por escolha de cultivar. Muito bem. E além disso, moçada, olhem só o que acontece nas nossas lavouras. Além de cultivar, essa distribuição aqui não está boa, senhores e senhoras. Não está boa. Muito planta amontoada e muito furo. Isso aqui está mal. Precisamos corrigir para a próxima safra.
Aí nós vamos para ambiente. Ambiente é época de semeadura. Aí os resultados nos mostram o seguinte. Aí não é aquilo que a gente acha, não. É a chancela da Comunidade Americana de Agronomia nos dizendo a resposta. Ou chancelando os dados que nós produzimos enquanto equipe Field Crops. Vamos pegar as cultivares com um grupo de maturidade relativa entre 5,6 a 6. As cultivares mais precoces que vocês plantam aí. Tem que semear até o dia 3 de novembro, pensando em altas produtividades. A partir do dia 3 de novembro, nós temos uma perda de meio saco por hectare por dia. Aí vamos pegar um outro grupo de cultivar que vocês semeiam muito no Alegrete, com um GMR entre 6,1 a 6,5. Aí tem uma faixa de semeadura maior. Dá para ir até o dia 14 de novembro. A partir do dia 14 de novembro, uma queda no potencial de produtividade de meio saco de soja por hectare por dia. Muito bem. Não tem receita, não estou apontando cultivar, não estou apontando época. Estou dizendo que nós precisamos entender a interação genética, época de semeadura, manejo e produtor. Nutrição é um fator que reduz produtividade. Se nós pensarmos em nutrição, nós temos que entender essas curvas. O Giovano quer produzir 100 em toda a lavoura, não só na área do campeonato. Então, ele precisa entender que de potássio, com o que ele tem no solo, mais o que ele vai aplicar, ele precisa de 230 quilos de potássio. É isso que exige uma lavoura de 100 sacas de soja por hectare. E aí, micronutriente? Nós temos que sair da arena de acreditar ou não acreditar. Não, nós temos que medir. Para produzir 100 sacas de soja, nós precisamos de 60 gramas de molibdênio. Quanto que tem disponível na nossa área? Se tiver disponível, espetacular. Se não tiver disponível, nós temos que colocar molibdênio. Caso contrário, nós não vamos chegar nas 100 sacas de soja por hectare. Muito bem. Era essa a mensagem que nós gostaríamos de passar para todos os produtores de soja do Alegrete. Então, não é uma receita de bolo o que a gente vem conversar hoje à noite. Não. Qual que é a grande mensagem que nós gostaríamos de passar para todos vocês? Primeiro, está provado. Nós estamos num outro patamar de produtividades de soja. O Fábio Ecker colheu 130 sacas de soja por hectare numa área de rotação com arroz. Doutor Giovano Parcianello, vamos fazer a média do SESB e do Soybean Moneymaker? 100 sacas de soja por hectare. Eu sei que é uma área pequena, mas nos mostra claramente que nós temos potencial. Então, essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem, nós temos que ir para a lavoura e entender a interação de Baí, Baiem, Baief. Ou seja, genótipo ou cultivar, época de semeadura, manejo e produtor. Aí está o segredo da rentabilidade e da sustentabilidade. Bueno, entendido isso, vamos entender cada um dos fatores. Cultivar tem que fazer um ensaio. A área do Giovano, no Rincão, é diferente da área do Giovano do Capivari, que é diferente da área do seu Albano em Manuel Viana. Então, não tem uma receita de cultivar. Não, tem que fazer teste dentro da lavoura e ver qual é a melhor cultivar. Época de semeadura, nós temos que ver, estamos falando do ambiente irrigado ou do ambiente de sequeiro? E aí nós temos que calcular quanto de água que o nosso solo armazena. A partir daí, fazer uma análise de probabilidade para ver quando ocorre seca no Alegrete. E aí ajustar a época de semeadura. Quando a gente pensa em manejo, quais são as principais plantas daninhas que a gente tem? Aí nós pensamos nos herbicidas para controlar as plantas daninhas de cada lavoura. Tomada de decisão para inseto, batida de pano. Tomada para decisão de manejo, levar em consideração os triângulos da doença, que são cultivar, ambiente e presença de esporo. Nutrição. Qual é a cultivar que nós estamos trabalhando? Quanto que precisa de cada macro e de cada micronutriente? O quanto que tem no solo? Essa diferença nós precisamos aportar. Vocês viram que o potássio nós temos que aportar até R1, o molibdênio nós temos que aportar a partir de R1. E aí nós temos que entender qual é o formato que o produtor pensa.
Bueno, o Giovanni é um produtor, o Fernando é outro produtor, o seu Raul, o presidente do Sindicato Rural de Itaqui, Maçambará, é um outro produtor, o Márcio é um outro produtor, o Lorivan é um outro produtor, o Luiz Henrique Arena é um outro produtor. Então, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. A sustentabilidade e a lucratividade passa por entender a nível de lavoura a interação de BAI, BAIAN, BAIF. Genotype, Environment, Management and Farmer. Fora isso, é a receita de bolo, vai funcionar algumas vezes, vai funcionar outras vezes, mas assim, dificilmente a gente vai ter sustentabilidade da nossa lavoura e lucratividade. Muito bem, doutor Fernando. Era essa a mensagem que nós gostaríamos de passar para os produtores hoje à noite no município de Alegrete. Saúdo aqui, doutor João Raul Correia Borges Neto, pela presença. Boa noite, então, a todos. Uma satisfação aí estar acompanhando essa live, né? E sempre é um prazer acompanhar o Alencar e a Associação dos Arrozeiros, trazer esse tema aí à discussão, né? Acredito que a nossa região tem muito a crescer e está tendo uma demanda grande de informação, né? Cada vez que a gente vê abrindo novas áreas, e essa rotatividade arroz, soja, pecuária, então traz para nós muitas dúvidas, né? E com isso a gente vai atrás da informação e tentar trazer mais informação, gente de conhecimento da nossa região. É uma satisfação ter o Alencar com toda a equipe Field Crops aí dando uma assessoria, um acompanhamento das lavouras e trazer essas informações. E só assim que a gente acredita que a gente vai para frente com o conhecimento, né? Então, parabenizo aí toda a equipe e acredito que é uma pessoa diferenciada, o Alencar, que a gente vê, pelo que eu estou acompanhando, né? E sempre buscando novos conhecimentos, assim que eu também gosto das indagações, né? E aí, olhando esse potencial ali, vi que tu colocou aqueles gráficos, temos um potencial de produção das cultivares, né? E é um fator limitante na escolha, né? Quando a gente escolhe um cultivar. E vendo lançamentos, cada ano a gente tem um lançamento novo e eles vão batendo recorde de produtividade, produção. E com esses novos lançamentos, tu acha, num curto espaço de tempo, como tu mostrou ali, 118 para Manuel Viana, 98 para nós, como é que tu acha que vai o potencial isso aí? Vamos ter um aumento de 10% de ganho ao ano, de potencial das cultivar? Como é que a gente vai deslumbrando isso aí? Muito boa pergunta, Giovana. Assim, pensando a nível de lavoura de uma forma bem realista, nós podemos trabalhar com o valor de 40 quilos por hectare por ano de incremento de potencial de produtividade. Esses são valores assim bem reais, ou seja, praticamente um saco por ano no aumento do potencial de produtividade da nossa genética, fazendo um bom manejo. Então a gente vê muito esforço, muita dedicação por parte das empresas de melhoramento genético e a gente imagina que um valor razoável é um saco de soja por hectare por ano no potencial de produtividade. Uma vez até numa palestra da Farsul, acho que era Antônio da Luz, se não me engano, ou outro produtor, outro palestrante que veio, ele disse que ele tem que ter um aumento de mínimo 3 a 4%, se eu não me engano, de incremento de produtividade para acompanhar os custos da lavoura, a evolução da necessidade de produzir mais para a gente conseguir manter nossa renda, né? Então, essa união de cultivares, manejo, tudo isso aí estamos tendo, vamos dizer assim, podemos acreditar que podemos ter esse incremento de produtividade para realmente ter uma renda na atividade rural, né? Manter. Perfeito, Giovana, perfeito. O que a gente vê assim, ó, a nível mundial, principalmente quando a gente fala de empresários agrícolas, né, porque hoje é uma transformação, não é mais um produtor, é um empresário agrícola. A gente observa que o caminho é da sustentabilidade e isso passa por muito conhecimento e passa por uma tomada de decisão muito certeira. Então a gente vê ao redor do mundo assim, ó, que cada vez mais
o produtor tem que ser mais profissional, ele tem que ter mais conhecimento para tomada de decisão, porque as margens, elas são cada vez mais estreitas. Então, se a gente não realmente ser sério, a gente vai enfrentar dificuldades aí no médio e no longo prazo. Quando a soja está valendo 170 e o arroz 110, aí tudo vai embora. Mas se a soja cai aí para os R$ 80 e o arroz volta para 40, aí a coisa dá uma complicada. Então a gente tem que estar sempre muito seguro, buscando conhecimento. E é assim, ó, a sustentabilidade passa por nós achar menos, nós crer menos e confiar mais em dados. E definitivamente buscar conhecimentos e informações seguras. Isso é importante. Não, perfeito, isso aí mesmo. Show de bola, Giovana. Muito obrigado pela pergunta e parabéns pelo resultado no Soybean Money Maker e no SESB. Ter a certificação do SESB 100 sacas de soja por hectare, isso aí top, hein, doutor? Precisamos mais de conhecimentos ainda, né? Sim, a meta é gerar conhecimento. Com o campeonato Soybean Money Maker, nós tivemos 13 produtores na primeira safra, vamos ter 26 na segunda safra, com o objetivo de nós estar gerando conhecimento e transferindo todo esse conhecimento para todos os produtores do Rio Grande do Sul. É isso aí. Bem, Lopa, Fernando Lopa, o Marcinelo e o Alencar e demais companheiros aí. É uma satisfação estar participando com vocês. Eu falei com a presidente Fátima e achei que para conseguir, no fim, me introduzir aí, né? Eu falei com a Fátima e me introduzi pela importância disso que vocês estão dando, estão alavancando para nós aqui na Fronteira Oeste. Eu acho que o diferencial que a Fronteira Oeste precisa para um futuro bem próximo aí é isso que vocês estão fazendo. Isso aí houve um incremento muito forte em Uruguaiana há um determinado tempo. Nós em Itaqui aqui tivemos alguns produtores com o soja no suco, e agora nós estamos aí, bem dizer, a Fronteira Oeste toda, junto com o Alencar, que passou aqui pela universidade, e está em Santa Maria, e junto conosco, eu acho que está dando, nós vamos ter, a curto prazo, uma outra Fronteira Oeste, né? Já estamos tendo aqui muita gente vindo para cá, e eu acho que toda a tecnologia, o conhecimento empregado em cima dessas novas variedades está nos dando condição de nós desenvolvermos aqui a Fronteira Oeste do outro patamar. Eu acho que isso é bom para nós, é muito bom para o proprietário rural, para o empregador, para o arrendatário rural. Eu acho que, Lopa, vocês têm feito um trabalho, e todos os integrantes aí da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, muito bom. Há muito tempo vocês vêm nós alavancando para nós aí esse conhecimento, e eu não podia deixar de dizer para vocês, participando junto aqui com o Alencar, estamos aqui, um grupo dele, né? Tem o Enzo Meus aí, que está junto conosco, e outros aqui, quem está aqui, estamos começando isso. Eu acho muito interessante esse trabalho. E o Alencar falou de áreas irrigadas. Agora eu vou perguntar alguma coisa para ele nesse aspecto. A irrigação, toda essa irrigação, esse trabalho que tu fizeste em Alegrete, e os levantamentos, são irrigação no suco, não é com sistema de distribuição de água de pivô, né? É no suco. É isso, companheiros. Eu fico muito agradecido de participar e de vocês terem me dado essa oportunidade de falar alguma coisa aí para nós. E eu fico muito contente de estar participando com vocês. Para mim, é uma grande honra. Show de bola, seu Raul. Na verdade, nós que temos a honra, com certeza, seu Fernando eu estou conhecendo hoje na reunião, mas o senhor e o Giovanni eu conheço de outras empreitadas já, e o seu Raul, como presidente do Sindicato Rural de Itaqui e Maçambará, sempre foi nosso grande parceiro enquanto professor na Universidade Federal do Pampa. Eu lembro a primeira vez que a gente se reuniu com o seu Raul, ele contou uma história para nós de quando ele fazia engenharia mecânica na UFRGS em Caxias, e disse que lá tinha uma placa que em Caxias se formava o melhor engenheiro agrônomo, o melhor engenheiro mecânico.
E naquela reunião, o seu Raul comentou conosco que ele iria liderar um projeto para nós colocar uma placa no Itaqui, dizendo que aí se formava o melhor engenheiro agrônomo, produtor de arroz, conhecedor de arroz do Brasil. E aí a gente convida todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, a entrar no Itaqui e olhar a placa que diz justamente esses dizeres, que a Unipampa de Itaqui se forma o melhor agrônomo arrozeiro do Brasil. Então, parabéns, seu Raul, pelo protagonismo, por buscar desafios. O senhor, o Giovano, são grandes referências para nós, são grandes professores, e para toda essa moçada que está se formando em Itaqui, em Santa Maria e nas outras universidades. São pessoas como vocês, que gostam do desafio, que nos inspiram todos os dias. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer. Com relação às lavouras que a gente comentou, a do Giovano é irrigada por pivô. Então, a do Giovano é irrigada por pivô, e tem outras lavouras do Giovano que são irrigadas por sulco, tem lavouras do Márcio que são irrigadas por pivô, lavouras do Luiz Henrique Hereno irrigadas por pivô. Então, nós temos lavouras tanto por sulco quanto por pivô. Então, temos as duas metodologias. Vai, Alencar, não sei se como é que está teu tempo. Você falou que tinha uma reunião a partir das 20 horas, né? Então, acho que não temos pouco tempo aí para outras perguntas, mas agradecemos, então, em nome da Associação dos Arrozeiros e de toda a comunidade alegretense, é uma satisfação ter sua pessoa participando e contribuindo aí com nossa atividade, né? E acredito que, junto com a Universidade de Santa Maria e essa equipe toda que você coordena aí, né, temos grandes conhecimentos a adquirir com o passar do tempo, né? E continuando trabalhando juntos para fazer novos conhecimentos e acrescentar informação para a nossa classe arrozeira e para quem tiver interesse de entrar para essa cultura, diversificação tão importante para a nossa sustentabilidade, né? E buscando sempre a pensar em, como você diz ali, a gente está nesse tripé de horizontal, vertical e sustentabilidade. Acredito que você também está bem nessa ideia também, né? Então, acredito que o mundo está precisando trabalhar nesse sentido, né? E cada um fazendo sua parte, acredito que a gente vai contribuir para um Brasil melhor, né? Então, agradecemos aí, não sei se quiser se despedir, falar mais alguma coisa aí para a nossa comunidade alegretense, né? Uma satisfação, então, sua participação. Muito obrigado, Giovano. Em nome do senhor Fernando, da Fátima, presidente da Associação dos Arrozeiros, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje à noite e coloco 100% à disposição para a gente estar trabalhando em conjunto. Estamos iniciando um grande trabalho em Itaqui também, e como o senhor Raul falou, vamos expandir para toda a fronteira oeste, trabalhando de forma integrada e visando a sustentabilidade. Ou seja, precisamos ganhar dinheiro, sim, mas precisamos ser sustentáveis. Então, muito obrigado pela atenção de todos. É uma satisfação muito grande estar no Alegrete. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e um forte abraço. Tchau, tchau. Então, obrigado. Agradecemos também a participação de todos os ouvintes que estão nos assistindo, escutando, né? E vamos trabalhar para frente aí. Agradecer ao Fernando, como vice-presidente da Associação dos Arrozeiros, que conduziu a reunião e a live, e a Fátima, por ter também abrido esse espaço aí para nós, e vamos trazer novos assuntos aí importantes para a comunidade. Então, uma boa noite a todos aí, um bom final de semana. Obrigado. Até a próxima. Até.